Queria Coloca aí. agradecer imensamente o convite, para mim foi uma honra, né? Está sendo uma honra estar participando, né? Esse livro também me acompanhou, na verdade, eu comecei a trabalhar com ictiologia só no meu doutorado, a partir de 1999, foi com os peixes subterrâneos, né? Porque a minha paixão sempre foram os buracos e as cavernas. E aí eu fui conduzindo, né, os trabalhos, muitos trabalhos de história natural mesmo, entender como esses peixes ocorrem ali, de que maneira, como eles se espalham, se distribuem, se dispersam, né, e o que essa questão da variabilidade que a Carlinha Polazzi ela fala bastante ali, né, que nos acompanha ao longo desses estudos, né. Então, a ideia é trazer não só essa questão no capítulo dos riachos, né? Quando a Érica escreveu também, o Rafael e a Rosana, eu falei, posso falar de outros horizontes? Porque muitos dos peixes, os exclusivos, né, que são os troglóbios aí, eles acabam ocorrendo em outros horizontes, às vezes no afloramento de lençol freático, no hiporreico, né? Às vezes a gente encontra também tributários superiores, ou seja, rios, né, em horizontes superiores vadosos, que é justamente formado por água que penetra na rocha, percola e forma esses rios que podem ter milhares de anos também, né, em discussões com os nossos colegas aí que trabalham com paleoclima e geologia para entender, né, essas horizontes, né, e paisagens distintas dentro das cavernas, tá? Então, nesse sentido, eu tentei buscar, né, trazer, conceituar um pouco isso, né, que não são só riachos de nível de base, mas a gente tem outros tipos de horizontes aí dentro das cavidades no Brasil. Tá, então, num capítulo, numa parte introdutória do capítulo, esses hábitats e horizontes eles estão um pouco detalhados, né? Aí eu fui para alguns aspectos de história natural, como os hábitos alimentares, essa questão de reprodução e ciclos de vida, né? Que a gente tem estudos bem interessantes para o Brasil. Né? É interessante que o Brasil, historicamente, ele desponta nos estudos de ecologia de populações, com estudos bem detalhados de captura, marcação e recaptura, e mesmo adaptações de censos visuais para a gente entender como essas populações estão ali, né? Eleonora Trajano, ela foi, né, pioneira nesse sentido, agora é professora aposentada, né, pelo Instituto de Biociências da USP, tá? E a gente desponta em termos mundiais. E finalizei falando dos problemas de ameaças, conservação, mudanças de legislação, uma perspectiva futura de estudos, né? Que a minha ideia era tentar dar uma pincelada em cada aspecto aí, né? Por causa do espaço ali restrito, eu não teria como ir muito além. Só para ter uma ideia, né, na parte introdutória, então eu deixei bem claro também o estado da arte atual para o número de cavidades cadastradas nas nossas bases de dados que são dos órgãos ambientais. O SECAV é um centro dentro do ICMBio, atualmente mais de 20 mil cavidades ou cavernas, né, ou esses ambientes naturais aí abaixo da superfície, formado por diversos tipos de rocha. Aí tem uma rocha mais calcária, com um riacho, esse é um riacho tributário vadoso superior, esse riacho é formado por água de percolação na rocha, que se acumulou ao longo de milhares de anos, dá para a gente ver as marcas aí, né, inclusive historicamente, tem estudos de paleoclima na região, e interessantemente a gente tem duas populações muito bem estabelecidas de peixes troglóbios ali, bem numerosas, né, estudos de marcação e recaptura foram conduzidos também, né, o Ituglanes e uma Pimilodela. Isso é lá no nordeste de Goiás, em Terra Ronca. Então, a gente vai tentar também nesse capítulo, né, mostrar essas variações que a gente tem para esses hábitats subterrâneos, tá? O Brasil também tem muitas ameaças, né? A mineração é a principal, porque pode destruir o hábitat como um todo, né? Mas as hidrelétricas também, porque impactam essa capacidade hídrica, muitos represamentos em muitas regiões semiáridas, né? Às vezes as águas elas representam ali uma fonte importantíssima para as comunidades, e é das cavernas que eles retiram a água, né, principalmente, né, então tem uma discussão sobre isso também, tá? E em outras partes do capítulo, a ideia é mostrar perfis, né, e mostrar como a gente pode ter horizontes distintos, né, desde cavidades preenchidas parcialmente por água, como esses 6 e 8 ali, né, isso é uma caverninha, desde o próprio lençol freático ali 9 e 10, ele aflorando em algumas cavernas, e às vezes eu tendo cavernas inundadas, como é o caso do Mato Grosso do Sul, em Bonito a gente tem muitas cavernas inundadas. Essa água pode estar conectada com riachos aí superficiais ou rios maiores superficiais, né? A gente tem casos ali interessantes na Chapada Diamantina,
é muito legal ali o Poço Azul de Milu, para quem conhece bem lá, o Alexandre, né, conhece bem. Tá? E ali a gente tem o Paraguaçu, né? Ele acaba, em épocas de inundação, o Paraguaçu ele adentra, né, nas águas da caverna. A caverna é cárstica e né, no calcário, o Paraguaçu corre em outro tipo de rocha e sedimentos, isso é bem interessante, tá? Ou eu posso não ter mais essa conexão, né? E que eu posso ter tido eventos paleoclimáticos aí, vários eventos de mudanças climáticas que levou ao isolamento dessa ictiofauna. Então, isso é abordado também no capítulo, tá? Algumas imagens essas, por exemplo, desse slide, eu não coloquei no capítulo, isso é só para mostrar, né, as categorias ecológico-evolutivas que a gente encontra para organismos em cavernas em geral no mundo todo. Isso é um clássico de 1907, essa proposta de classificação, né, por um suíço e um romeno, mas a gente encontra principalmente as duas categorias de peixes, que são os troglófilos e os troglóbios, ou totalmente isolados, né, e restritos a hábitats subterrâneos, sejam riachos ou outros, ou às vezes com populações muito bem estabelecidas, completando seus ciclos de vida tanto dentro quanto fora das cavidades, né? Sempre lembrando que um troglófilo ele pode aí se tornar um troglóbio se eu tiver grandes mudanças climáticas ao longo do tempo. Um exemplo também, né, que é dessa zona freática, um riacho de nível de base que pode ter conexão com águas superficiais, as possibilidades de colonização. Interessantemente, alguns grupos de peixes, como os siluriformes, eles são mais comuns, né? E dentre os siluriformes, a gente tem 3 famílias que são mais constantes, aí, como troglóbias, mas dentre os troglófilos, a gente tem outras ordens também de peixes, né? Os lambaris, a gente encontra populações bem estabelecidas e é bem comum, né? Em várias cavernas aí no Brasil. O horizonte epicárstico ele é muito interessante, é justamente aqui que essa água ela se acumula ao longo de milhares ou milhões de anos, e eu posso ter aqui, né, se formar espaços maiores, riachos superiores, onde eu tenho isolamento de fauna também, e a gente tem um exemplo muito lindo para o Brasil. O Brasil é o único lugar no mundo que tem um exemplo de espécies de peixinhos troglóbios ocorrendo só no epicarste, né? Isso é considerado aí em termos para conservação, inclusive. A zona hiporreica ela é fundamental, inclusive os freatóbios lá na região amazônica tem uma discussão muito grande, né? Porque eu tenho essa possibilidade de variação do freático que eu observo aqui, tá? E ele preenche diferentes tipos de sedimentos que podem estar nas margens dos rios e onde eu posso encontrar populações únicas em hábitats ou horizontes únicos, como o hiporreico, né? Que é o caso dos freatóbios, algumas espécies, né? De freatóbios ali na região amazônica, que também é tratado no capítulo, tá? Alguns exemplos para ilustrar, né? Uma caverna inundada aqui no meio, essa aqui é o Abismo Ayumas, lá na região de Bonito, né? O Zé Sabino deve conhecer bem, tá? Interessantemente, a gente tem muitas ameaças para a região de Bonito, né? Principalmente por causa da agricultura ali, e atualmente a coisa só tem piorado, né? Então, essas águas, existe uma preocupação muito grande da gente fazer estudos, inclusive, para entender a qualidade ambiental dessas águas, né? Porque tudo que é plantado lá em cima percola por esse terreno kárstico, que é extremamente fissurado, né? Então, isso chega, né, até as cavernas, chega até o sedimento, chega até os rios. Aqui do lado esquerdo, a gente tem um típico riacho de nível de base, ali no norte de Minas Gerais, na Gruta Olhos d'Água, que está ali no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, onde a gente tem também uma população única ali, o Trichomicteros itacarambiensis, onde estudo populacional foi conduzido de longo prazo. E do lado direito, a gente tem um típico sumidouro, que é quando esses riachos de nível de base, né, eles entram nas cavernas, e essa caverna aqui do lado direito, ela justamente atravessa aí 6, 7 quilômetros, a gente tem de rio subterrâneo, com populações, né, bem estabelecidas, né? A gente tem aqui para a escala um espeleólogo ali, um coletor da minha equipe, tá? No capítulo, eu me preocupei em mostrar a representatividade, né, dentro dos grandes grupos, ou mesmo famílias dentro de ordens. Interessantemente, o Brasil desponta em número de espécies também, né? A China atualmente ela ultrapassa, na verdade, 80 espécies. O Brasil tem cerca de 34 que a gente tem considerado válidas, né? Algumas ainda para serem descritas, de troglóbios, que são os restritos, tá? Dentre esses caraciformes, a gente tem um único lambari, que é a piaba branca ali de Jaíba, que é Stygites typhlops, né? Ele está considerado ainda não dentro de nenhuma família, alguns autores consideram, outros não, né? Está como Incertsedes.
tá? Dentro de siluriformes, né, as 3 espécies de freatóbios aí descritas ainda estão, às vezes era freatobiide, às vezes foi para Epitapterídea, algumas publicações, né? No trabalho que a Janice conduziu durante seu doutorado, né, ela considera mais que a gente deve estudar isso melhor e propor talvez, né, uma família aí para ser incluídos os freatóbios, tá? Mas a grande maioria está dentro de siluriformes. E, interessantemente, o Brasil tem uma singularidade também, que a única espécie de peixe elétrico no mundo, o troglóbia, ocorre aqui nas nossas águas, ali no nordeste de Goiás, em Terra Ronca, que é a Eigenmannia vicentespélia. Essa espécie ela foi muito bem estudada, tanto quanto a morfologia, né, quanto a comportamento, ecologia de populações, foi uma parte do meu doutorado, inclusive, né, uma espécie de restrita a um único sistema de cavernas, que é o sistema São Vicente, que é um sistema que ultrapassa 7, 8 quilômetros de rio também ali, com muita variabilidade. Então, a variabilidade para os peixes subterrâneos brasileiros ela é bem comum. O que a gente encontra para o Brasil, né? O Brasil, em relação à China, por exemplo, é que a gente tem uma diversidade filogenética muito grande, né? Então, a gente tem vários gêneros aí. Isso deve ser considerado como uma singularidade interessante para discutir conservação também, né? A gente está iniciando agora um trabalho tentando focar mais nessa parte de diversidade filogenética, né, para justamente mostrar isso, né? Necessariamente o bicho só ser endêmico, que já é uma fragilidade para uma única caverna no sistema. É questão também dele ser da gente ter essa peculiaridade no grupo. E as grandes especializações para os troglóbios. Interessantemente, na lista de fauna ameaçada, né, das 22 espécies descritas, algumas não foram avaliadas, vão ser avaliadas agora, né, a Carlinha vai conduzir aí, a gente vai trabalhar com isso, mas 17 já estão inseridas naquela lista de 311 ali, consideradas ameaçadas para o Brasil. Então, o nível de ameaça é muito alto, tá? Que só para ter uma ideia, né, os estados é um mapa bem simples, né? Eu tentei no capítulo de livro ser bem simples e bem simplista nas imagens para justamente mostrar, né, tanto esses horizontes, esses hábitats distintos, quanto ao que a gente tem de conhecimento para os estudos até agora, tá? Então, nesse sentido, a gente observa aqui que realmente Goiás, né, é um império dos peixes subterrâneos brasileiros, né? A gente está todo ali praticamente na bacia do Alto Tocantins, né? E a subbacia ali do Paraná, né? Então é muito rico, e rico porque ali é um spot, né? Um hotspot para as espécies de Ituglanes. E Ituglanes realmente, né? O gênero Ituglanes ele tem dominado aí, né? Entre os peixes troglóbios brasileiros, mais que os heptapterídeos em alguns casos. Isso não quer dizer que a gente deve considerar Goiás como mais especial, porque as espécies que ocorrem aqui na nossa caatinga brasileira e no semiárido, elas têm mais especializações. E essas especializações também morfológicas, comportamentais, de restrição de hábitat e horizontes, elas também são consideradas aí nos estudos, né, de história natural e de singularidade. Tá, alguns exemplos, coloquei algumas fotos lá, todas as fotos, aquelas que têm autoria de outras pessoas foram consideradas. Do lado esquerdo aqui a gente tem o Ituglanes spacensis, que é lá de Goiás. Aqui do lado direito a Randiopsis, uma espécie nova da região do semiárido brasileiro, ainda não descrita. Aqui embaixo uma das espécies de freatóbios, esse é o freatóbio sanguijuela, que foi descrito, né, para a Bolívia, né, não só para o Brasil, né? Então tem espécies que não ocorrem necessariamente só no Brasil, né? Ele ocorre também na Bolívia, tá? E o William O'Hara, né, o China, muita gente conhece ele aí, ele conduziu um trabalho de história natural aí com vários autores, que ficou fantástico desse bichinho. Essa foto inclusive foi cedida por ele, né, com autorização para utilizar no capítulo. Tá? Um animal fantástico. Alguns outros exemplos, Ancistros cryptophthalmos, o loricariídeo ali também, ali de Goiás. Do lado direito aqui, a Eigenmannia vicentespélia, a gente tem muita variabilidade em relação a tamanho de olhos, desde bichos com olhos sem olhos algum, até com bichos com mais ou menos pigmentação no corpo e olhos, é um mosaico de caracteres muito legal. A nossa piaba aqui, né, Stygichthys do lado esquerdo, e o Calictiide, né, que foi o primeiro aí descrito para a América do Sul como troglóbio, ali também do Nordeste de Goiás, a Aspidoras mephisto. Interessantemente, né, dessas espécies aqui, a única que não apresenta variabilidade, né, em termos de morfologia,
é o Stygic de Stiflops, né? Então, isso é bem comum no grupo. Algumas questões foram consideradas, eu considerei também mostrar, né, como essas espécies troglóbias aí, né, ou subterrâneas ocorrem em diferentes horizontes, né, e os riachos de nível de base, eles despontam, né, a Eleonora, ela começou a esboçar um trabalho recentemente de cenários de ocupação de bacias, baseados em muitos trabalhos nossos, né, e essas microbacias, esses diferentes horizontes em caverna, a nossa ideia era justamente mostrar que provavelmente, né, a primeira conexão é via riacho de nível de base, e eles podem ocupar os diferentes horizontes aí, mas é um trabalho mais de cunho mais evolutivo, né? E por diferentes bacias. Claramente, né, eu acho que isso aqui é o retrato do esforço amostral, né? Desde que eu comecei meu doutorado lá em Goiás, eu acabei focando muitos estudos ali para a bacia do Alto Tocantins. Tá? E a questão do Médio São Francisco tem muito a ver porque a gente sabe que muitas cavernas ali têm muitos horizontes aquáticos, muito freático aflorando internamente, a gente acaba direcionando, então isso é um viés, claro, né, amostral. Tá? E também tem que se considerar que para algumas regiões a gente já teve um esforço amostral grande, como é o Alto Ribeira, e né, tá dentro ali de um bioma de Mata Atlântica, a gente esperava até que pudesse ter mais espécies ali restritas e únicas, né? Mas os fatores históricos talvez não tenham levado a isso, diferentemente do que a gente ocorre nessas transições aqui de Cerrado Caatinga, que é o que a gente encontra para algumas regiões ali da bacia do Alto Tocantins, chegando até na divisa com a Bahia um pouco, né? Algumas cavernas. E a questão do Médio São Francisco, né, que está no nosso semiárido, principalmente ali. O Alto Rio Paraguaçu também, né, eu discuto um pouco ali, né, essa questão desse endemismo, porque a gente tem ali uma subfamília de Trichomicteridae, que são os Copionodontini. E os Copionodontini só ocorrem nessa região, né, foi descrita lá em 1992 pelo Mário Depina, essa subfamília, e depois disso a gente começou a ir para as cavernas que são nos arenitos ali, que não são nos calcários da Chapada, e começamos a achar várias outras espécies interessantes, restritas. Então, por conta dos Copionodontini ali, né, a gente acabou aumentando e ampliando esse universo aí. Tá? E as diferentes questões aí. Aqui alguns exemplos das diferentes feições ou horizontes únicos, né? Esse peixinho aqui, Tuglanes, do lado esquerdo, ele ocorre, além de ele ser epicárstico ali, ele só ocorre, né, nessas bacias ou piscinas de travertinos. Todos esses termos esquisitos aí, eles estão definidos ao longo do capítulo, né, o que é um travertino, o que é um troglóbio, né, o que é uma água de percolação em rocha, um horizonte kárstico. Então, nesse caso aqui, é bem interessante que eles tenham um comportamento também único ali, né, então isso é uma singularidade legal. E aqui do lado direito, né, o caso dos Copionodontini, são cavernas em arenito, na Chapada Diamantina. A gente tem cavernas grandes na região de Andaraí, Gatu, ali para cima, né, até 3 quilômetros de extensão, né, de rios. Algumas cavernas foram muito trabalhadas ao longo do tempo, principalmente por garimpo, né, é histórico o garimpo na região. Mesmo assim, a população das Glaphiropoma spinosum, que é esse peixinho aqui embaixo, ela é bem ampla, bem distribuída, né, em várias cavidades, e ela sofre também com as enchentes que a gente tem em algumas épocas do ano. A gente viu o deslocamento de vários peixes, né, porque ali a gente utilizou o método de marcação e recaptura. Para hábitos alimentares, foquei nessa questão de principalmente esperar que sejam oportunistas, já que é um ambiente mais restrito em relação a alimento, né? A gente tem que imaginar que não tem uma produção primária baseada ali em fotossíntese, né? A gente tende a uma escuridão permanente, tá? Então é de se esperar uma restrição alimentar, que alguns estudos têm mostrado que as cavernas podem ser filtros muito fortes, né, na questão da dieta desses peixinhos aí. Mas tem uma coisa interessante, que ao mesmo tempo que tende para uma carnivoria mais oportunística, a gente encontra também algumas especializações, né? Então, tem peixes que se alimentam também de guano junto com os invertebrados, e possivelmente essa ingestão de guano ela não é só acidental, né? Porque faz parte de um volume grande ali na sua dieta. Os freatóbios, por exemplo, eles têm preferência por se alimentar de vermes oligoquetos. Isso trabalho também do China, do William O'Hara mostrou, né? Além de outros trabalhos mais anteriores. Além de se alimentar principalmente por biofilme de bactérias. A gente vê isso muito para as Aspidoras mephisto ali. Elas vivem numa caverna que a água é totalmente parada,
né? Ela não seca totalmente, né, nas épocas secas ali, mas esse peixe ele vive em uma caverna que tem muita bactéria e fungo nas águas ali. Então, isso é bem interessante também. Também abordamos a questão de reprodução e ciclos de vida. Muitos aspectos se basearam nos estudos populacionais de captura, marcação e recaptura, né, que mostraram isso para a gente, tá? E os estudos têm mostrado que padrões reprodutivos, se é que existem, né, eles podem ser menos presentes, mas a grande maioria se mostrou não sazonal em termos de picos ou não reprodutivos. Esses estudos foram mais a longo prazo, entre 2 a 3 anos, né, de monitoramento ali, então talvez a gente tenha pego anos atípicos, isso é super comum, e a gente não viu, né, uma frequência, um pico sazonal de reprodução. Mas, para a maioria dos casos, né, a gente encontrou que não há claramente uma sazonalidade, a não ser, às vezes, no final da época chuvosa ali, né, que eles podem começar a se preparar para a reprodução. Os estudos de padrões reprodutivos geralmente eram com amostragem de peixes, e a gente seguia, né, o que se faz para estudos clássicos de reprodução, né, seguindo os trabalhos da Vazoller também, né, não foi nada utilizando outro tipo de método. Estratégias de ciclo de vida, né? Aquela questão que discutir se eles tendem a uma estratégia mais K ou R, né? Na verdade, estaria mais dentro ali de um contínuo, mas tem uma coisa muito interessante, que esses estudos de população que possibilitaram a gente ver alguns aspectos interessantes de ciclo de vida, por exemplo, a questão de longevidade, de taxas de crescimento, tá? Então, geralmente, esses peixes são mais longevos, eles vivem muito mais, e tem uma coisa interessante, né? Desde o laboratório da Eleonora, ela tinha um plantel grande de peixes subterrâneos ali, né? Vivos, e eu também tenho aqui, tenho acompanhado alguns peixes, ela me doou depois que ela aposentou, alguns estão vivos até hoje, então a gente tem tido peixes aí com 30, às vezes, anos em cativeiro, né? Essa palavra não é legal, né? Mas é essa manutenção aqui nesses plantéis, tá? Que tem mostrado que esses bichos são bem longevos, junto com os trabalhos de marcação e recaptura, né? Utilizando modelos depois para esses testes aí, né? Para entender a longevidade, tem mostrado sim que a longevidade ela é elevada para esses peixes subterrâneos. Para populações, né, eu fiz uma tabelona lá no capítulo, mostrando, desde os primeiros trabalhos, o método que utilizou, se são métodos mais robustos, né, utilizando marcação e recaptura, utilizamos principalmente nos trabalhos mais recentes as alfa-tags numéricas, né, que é da mesma marca dos elastômeros ali, que são utilizados por vários colegas aqui, mas no início ali dos trabalhos, a Eleonora utilizava muita tinta, típica tinta acrílica ou tintas nanquim, quando ela fez os trabalhos com a Primilodella crone. Tá? Então, nesse caso, eu falei um pouco disso ao longo do capítulo, e os estudos que foram feitos até hoje, nessa tabela é bem explicitado tanto os tamanhos populacionais quanto as densidades populacionais encontradas e relacionando isso com algum tipo de método. Interessantemente, para essas 34 espécies válidas, né, e 22 ali dessas 22 descritas, a gente tem dados para mais de 15 espécies, né? Isso é uma coisa bem legal, que tem sido muito utilizado, inclusive na revisão de lista de fauna ameaçada, né? A gente acabou disponibilizando esses dados até antes, que foi para o capítulo de livre para as fichas, mesmo sem terem sido ainda publicados oficialmente, porque a gente considera fundamental que esses dados cheguem para algum tipo de ação, né? Esperar uma publicação sair, que pode demorar anos, até 10 anos ou mais, né? É um problema bem sério aí, tá? Tamanhos geralmente pequenos populacionais, né? A maior população que a gente encontrou, né? Mas essa se mostrou muito variável, foi para os ancestros criptoftalmos, que chegaram a 15 mil indivíduos, mas em cavernas com 13, 14 quilômetros de rios, isso utilizando marcação e recaptura, tá? E densidades muito variáveis, dependendo da condição do tipo de hábitat. A Randiopsis krug, que é um bagrinho cego ali da região da Chapada Diamantina, que ocorre nas cavernas calcárias, por exemplo, dependendo do recurso trófico que eu tenho na caverna, se tem uma colônia de morcegos hematófagos que deposita muito guano, que fica submerso, que eu tenho alimento disponível, eu posso ter densidades elevadas de até 5, 6, até 10 indivíduos por metro quadrado, mas geralmente uma densidade muito baixa de 0,1, de 0,2, né? Então, isso leva a essa questão de fragilidade.
E é muito bom ressaltar aqui, né, apesar de caverna, um mundo subterrâneo, escuro, permanente, né, parecer que está isolado, né, isso só mostra claramente como a gente está isolado em todas, a gente está inserido em todas as paisagens e há uma dependência muito grande do que acontece, não só no entorno, né? Por exemplo, se a gente tiver algum tipo de impacto no entorno que tire essas colônias de morcegos, a gente já tem tido muito isso para o Brasil, né? Muito, não só para o Brasil, né? A gente vai ter a retirada de um recurso principal que mantém ali comunidades que alimentam uma população única de peixes, né? Isso é uma preocupação muito grande nossa também. Os estudos de população também mostraram, né, essa questão de deslocamentos e movimentos em cavernas, e é bem interessante, né, porque com as recapturas você consegue tentar fazer alguns cálculos com os modelos ali e chegar à conclusão se os bichos eles podem ser mais sedentários, né, ou eles podem se movimentar mais, né, só nesse aspecto, a gente não foi muito além em considerar a migração realmente, porque a gente não tem dados suficientes para isso. E, nesse sentido, eles tendem a ser muito mais sedentários ali, né? Então, além de ser endêmico, a tendência é ter mais um sedentarismo ali nos diferentes ambientes. Para crescimento também, a gente viu um crescimento extremamente lento, até crescimento negativo, e as nossas medidas ali mostraram que alguns peixes, né, eles chegam até a encolher quando a gente tem recapturas. Isso não foi viés, nem problema amostral, né, que a gente tentava sempre utilizar o mesmo equipamento de mensuração, né, e nos modelos mostraram, né, acabou corroborando para entender, né, que esses animais têm uma longevidade alta, tá? Para muitos peixes desses, a gente tem muita dificuldade nos estudos, né? Uma distribuição, por exemplo, num freático, igual os estigictes, é um problema, né? Você não tem acesso à população, a gente não tem nem como acessar essa população. Os freatóbios também representam outro problema, porque eles estão naqueles aluviões, ali naquele porreico, né? Então, a gente discute também, né? Eu tento trazer um pouco isso no capítulo, discutir como métodos, outros tipos de métodos, da gente estudar melhor, entender melhor essas populações. Além de utilizar métodos moleculares para entender essas conectividades ali, tá? Bom, finalizando aqui, estou tentando ser breve aí, falo um pouco rápido, espero manter o tempo. Das 22 espécies descritas, 17 estão em lista de fauna, algumas como criticamente em perigo, algumas em perigo, a grande maioria está como vulnerável, né? Ameaças são inúmeras, né? O Brasil é um país que ele exporta muita matéria-prima e uma das principais matérias-primas é relacionada à mineração. Então, nesse sentido, a gente, por exemplo, a gente desponta como o segundo maior produtor de minério de ferro no mundo, né? Só atrás da Austrália. A China, por exemplo, que é onde a gente tem a maior concentração de calcário no mundo, está no Sudeste Asiático e pega uma boa parte ali da China, né? Por isso que a gente tem tanto peixe troglobio lá também. Mas o Brasil, para vocês terem uma ideia, o Brasil exporta cimento para a China, né? Porque a nossa produção aqui, né, minerária, ela é muito grande, né? Então, o Brasil, a gente sempre acompanha, né, tudo que rola aí no mercado também, que nós, como biólogos aqui subterrâneos, não só para os peixes, a gente sempre tem que saber para que lado correr para proteger alguma coisa, né? Então, a gente tem acompanhado bastante isso. Tá? Então, nesse caso, a gente se preocupa muito, né? Porque existe uma minuta agora em discussão para alterar a legislação. Então, mudança na legislação ambiental é um problema muito sério no Brasil e tem muita pressão do setor minerário para isso, né? Então, tem uma portaria recente que considera a mineração como um serviço essencial. Então, mesmo que a gente tenha, às vezes, cavernas dentro de unidades de conservação, que são pouquíssimas para o Brasil, né? É bom falar que a maioria nas cavernas no Brasil está fora de unidade de conservação, tá? Então, os peixes, né, consequentemente também o estão. Isso pode ter uma pressão muito grande, uma canetada pode mudar tudo aí, né? Já que pode ser um fator importante. A gente, além da mineração, as PCHs, elas são um grande problema, né? A gente tem várias regiões no Brasil, ali em Monjolos, em Minas Gerais, a gente tem muito calcário ali, tem um peixe que só ocorre ali, uma segunda espécie, que a gente desconfia que seja nova também, de tublantes. Tá? E nesse caso ali, existem várias PCHs em construção, além das grandes hidrelétricas, né? Belo Monte foi um exemplo ali, mas a gente não encontrou peixes nas cavernas, né? Mas fora já é outra história. E Belo Monte foi uma grande hidrelétrica com interesse minerário, né? Acho que todo mundo tem ciência disso aí, né? Para minerar justamente a calha do rio ali.
tá? Além de introdução de espécies, isso é um problema também para as cavernas. Lina, como que o bicho vai parar lá? Vários casos, né? Um dos casos é ali o próprio Paraguaçu, quando ele invade ali, as águas invadem a Poço Azul de Milu e outras cavernas, onde a gente tem uma espécie ali, um peixinho super diminuto, que é a Randiopsis krug, né, restrito ali algumas cavernas ali, que são um chicletinho, né, para esses tucunarés, e eles acabam ocupando outros nichos, então a gente também relata um pouco isso. Alguns estudos de caso mostrando as principais ameaças para Stygiectus typhlops, a gente está tendo um rebaixamento vertiginoso ali do freático na região de Jaíba, né? Então a gente não sabe até que ponto esses estoques vão se manter, tá? E outros exemplos de assoreamento de rios, de pesticidas, né? A gente tenta exemplificar tudo isso que tem levado a um problema muito sério para essas populações únicas aí. E além de sugestões, né? A gente defende muito projetos a longo prazo de monitoramento, mas monitoramento mesmo, tá? Isso tem faltado. Os PANs, né? Tem o PAN de São Francisco, que é considerado lá ali no SECAV, mas a gente percebe que ele está ainda um pouco negligente com essa questão dos peixes, né? A gente tem insistido. O que tem saído muito são verbas de compensação ambiental para estudos de caso, alguns estudos únicos aí com alguns vieses aí interessantes, tá? E a divulgação, né? Acho que divulgação é fundamental. Não adianta eu estudar um peixe que é muito diferente, uma caverna que é muito distinta, mas só saliento aqui que grande parte das cavernas não são tão maravilhosas assim, né? Às vezes a gente entra em lugares bem excelentes aí, tá? Mas a gente tem essa preocupação, né, uma coisa que a gente reforça muito, de levar esse conhecimento ou para propor unidades de conservação. A gente está com 2 propostas aí de criação de parque para o Brasil, uma é em São Desidério há algum tempo, e a outra ali na Serra do Ramalho, no sudoeste baiano, que tem pelo menos 5 espécies de peixes troglobes, fora outra fauna associada, tá, no Médio São Francisco. E também para as comunidades. A gente tem muito essa preocupação de chegar nas escolas, nos povoados, né? Geralmente, né, quando eu vou atrás de uma caverna, eu não descubro essa caverna sozinha, sempre tem alguém envolvido na região. Então, essa preocupação tem que ser de todos nós, biólogos, né? Não só ictiólogos, né? Mas de todas as áreas aí. Então, isso é considerado também no capítulo, né? E a gente tem tido bastante sucesso na produção, desde um simples folder, né, até agora, com a pandemia, essas lives que têm chegado a mais gente aí, tá? É isso, tentei ser breve, né, mas acho que aceito sugestões, acho que essa definição de horizontes, de hábitats e microhábitats no subterrâneo, ela seria interessante ela fazer parte aí, talvez, desse capítulo inicial, né, aí daria para focar em outros aspectos dentro desse capítulo de História Natural e Ecologia aqui. Não considerei os estudos de comportamento, que a gente tem vários trabalhos bem interessantes para o Brasil, né, que foram conduzidos e têm sido conduzidos, porque aí ia ficar gigantesco o capítulo, né, mas que é um aspecto bem estudado aí para o Brasil. É isso, agradeço.